olhos, mentalize agora aquilo que Deus pode realizar. Essa espera deve estar firmemente em nosso interior, em nosso coração. Deus vai falar comigo. Deus vai falar ao meu coração. Deus, em nome de Jesus, abra o coração e a mente dos teus filhos. Livra-os de quaisquer distrações neste momento. É um tempo que nós investiremos agora para estudar a Tua Palavra, compreender o Teu Evangelho, entender e, acima de tudo, assimilar e praticar aquilo que o Senhor tem para nós. Nós viemos de uma semana de muitas lutas, muitas dificuldades. Alguns aqui enfrentaram gigantes, outros fecharam a boca do leão. Mas neste domingo, Deus, nós pedimos a graça de que o Senhor alimente o nosso coração, que nós saiamos daqui com o sentimento de que compreendemos a Tua Palavra e fomos abastecidos para mais uma semana, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, no capítulo 13, Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, no capítulo 13. Nós leremos a partir do versículo 44, estamos estudando o Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 13, esse Evangelho vai até o capítulo 28, mas hoje Deus tem uma palavra muito especial para a sua vida, uma palavra muito importante para a sua vida, baseada em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 44. Ao final desta mensagem, nós oraremos por uma família, a família do Marcos e da Sheila, comissionaremos os seus filhos, mas ao final, teremos esse tempinho de oração ainda. Agora, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra. Diz assim: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Peço que você leia comigo, novamente, o versículo 44. Vamos ler juntos o verso 44? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A expressão que ocupou minha mente a semana inteira, enquanto eu estudava esse trecho das Escrituras para expor para vocês aqui, foi uma expressão grega, eureka. E esse é o título da mensagem desta noite. Eu pergunto aqui, quantos já ouviram essa expressão pelo menos uma vez? Eureka. Isso diz um pouco a respeito da sua idade, da minha idade. Porque na década de 80... a partir de um desenho de um cientista maluco, alguns aqui vão lembrar qual é esse desenho animado, da Hanna-Barbera, nós ouvíamos isso constantemente, todas as manhãs, eureka, eureka, eureka. Cada vez que aquele cientista encontrava algo, achava algo, ele gritava, ele explodia, eureka. Eureka significa achei, encontrei, descobri. Mas é uma expressão carregada de um sentimento muito poderoso. É uma alegria da descoberta. Geralmente utilizada essa expressão quando alguém encontra a solução para um problema difícil, um problema complicado. E aí, ao achar a solução, ao encontrar a fórmula, ao se deparar com aquela solução, quem o encontra, quem acha, quem descobre, diz eureka. E essa expressão, ela surgiu há muito tempo, ela surgiu mais ou menos no ano 287, os matemáticos aqui vão lembrar de Arquimedes. Arquimedes, ele foi chamado pelo rei.
o rei de Siracusa, e propôs a ele um dilema, uma situação muito complicada. É que o rei tinha dado ao ourives de sua confiança uma certa medida, um certo peso de ouro, e pediu a ele que confeccionasse uma nova coroa. O ourives fez, caprichou na peça. A peça veio bonita, reluzente, brilhante. Chegando à mão do rei de Siracusa, ele olha e surge uma dúvida no seu interior. Qual? Será mesmo que o artesão ourives utilizou todo o ouro que eu empenhei? Será que ficou com parte do ouro e misturou aqui na confecção dessa coroa algum outro metal, por exemplo, prata? E pesar a peça não adiantaria, porque ele pesou. Ele sabia quanto havia entregado para o artesão, e aí pesou e deu exatamente o mesmo peso. Mas a dúvida persistia. Tem mistura? É puro? O que ele fez? E ele chamou Arquimedes, um matemático, e propôs isso. Como é que eu descubro? Me ajuda a entender como é que eu descubro, sem derreter a coroa, se tem impurezas ou não. Se é coroa mesmo de prata e ouro ou somente de ouro. E o Arquimedes ficou com aquela questão e aquele problema durante vários dias. Os historiadores contam que ele atravessou um mês pensando naquele problema, como medir. Ele descobriu que dava para saber se medisse a densidade da prata, a densidade do ouro, muito além do peso, mas ele não tinha como, não existia nenhuma tecnologia à época para medir a densidade daqueles materiais. Aí um dia, no seu banho, numa banheira, quando ele entra na banheira, ele percebe que o volume de água sobe. Ele sai da banheira, volta ao normal. Entra novamente, sobe o nível de água. E ele diz, eureka, eu descobri. E conta-se que ele saiu nu mesmo pela cidade, gritando eureka, eureka, porque o seu coração se encheu de uma alegria enorme. Ele descobriu então, eu vou mergulhar o ouro, eu mergulho a prata, eu mergulho a coroa e vou medir a densidade, porque ele descobriu que a densidade do ouro era maior do que a densidade da prata. E disse ao rei, o seu artesão, o seu ourives, te enganou. Em outras palavras, o Arquimedes sabia o peso das coisas. Ele sabia o valor das coisas. Em outras palavras, ele sabia agora com certeza matemática que o ouro é mais denso do que a prata, que o ouro tem mais valor do que a prata, que o ouro pesa mais do que a prata em todos os sentidos. Por que eu estou contando essa história para você? Por duas razões. Primeira, que a palavra eureka está aqui no texto bíblico. O texto escrito em grego, o texto original do Novo Testamento, a palavra eurekas aparece no versículo 44 e aparece no versículo 46. Aparece no verso 44 quando o homem encontra o tesouro. A palavra é eurisco, que é a mesma expressão eureka. E o texto traduz achei, descobri um tesouro. E aparece no verso 46, quando diz que o homem que estava buscando pérolas, ele encontra, e a palavra mais uma vez se repete aqui, eureka, ele achou, ele encontrou. E essa palavra que Mateus utiliza é exatamente para caracterizar essa empolgação, esse entusiasmo de alguém que acha uma coisa de muito valor, que tem muita densidade. Em outras palavras, Jesus queria ensinar para nós, os seus discípulos, queria ensinar para os seus discípulos, àquela época e para todas as épocas, que o reino de Deus, o reino dos céus é mais denso do que qualquer império deste mundo. O reino de Deus é mais denso, tem mais densidade e tem mais peso e mais valor, portanto, do que quaisquer realidades no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, no texto que nós estamos estudando, há dois jeitos de descobrir. Primeiramente, você tem o homem, é o primeiro jeito, que ele não estava procurando nada. Ele não estava buscando por nada. Ele não estava em busca de um tesouro. Ele não estava numa expectativa de encontrar absolutamente nada. Ele estava, quem sabe, trabalhando no campo. Isso provavelmente
na história que Jesus conta, essa é a sequência, a intuição e a imaginação de cada um de nós. Ele estava no seu trabalho, não estava pensando em tesouro, não estava procurando tesouro, mas tropeçou no tesouro, achou quase que como por acaso, encontrou, não estava buscando, mas encontrou. Isso é pura graça, é pura graça. Da mesma forma, esse primeiro tipo, há muitas pessoas no mundo todo, há muita gente no mundo todo, e nesses 27 anos quase, 26 anos de ministério pastoral, eu tenho percebido isso, que muitas pessoas não estão diretamente buscando, diretamente procurando, não estão em busca, vão atrás de outras realidades. Quem sabe vão atrás de uma saúde melhor, vão atrás de uma felicidade, vão atrás de um jeito melhor de cuidar de suas empresas, dos seus negócios, vão atrás de uma paz, ou quem sabe até mesmo vão atrás de um aperfeiçoamento, uma evolução pessoal, um desenvolvimento pessoal. E aí, nesta busca de outras coisas, de outras realidades, não necessariamente de Deus, se deparam com a beleza do Evangelho. E hoje, nesta era da internet, isso tem acontecido com mais frequência. A pessoa vai em busca de, eu quero crescer, eu quero aprender uma outra língua, eu quero me desenvolver enquanto pessoa. Percebam que este não está buscando diretamente a espiritualidade, não está buscando diretamente a Deus, mas em busca dessas outras realidades, dessas outras ferramentas, de repente um artigo, um vídeo, coloca a mente dele em contato com o reino dos céus, e ele diz, descobri, achei, encontrei. E hoje isso está assim, olha, há muitas pessoas tropeçando no tesouro do reino dos céus. Não estavam pensando em Deus, estavam pensando em algo maravilhoso, em algo extraordinário, para mudar suas próprias vidas, e se deparam com o Evangelho, se deparam com o reino dos céus. Recentemente conheci alguém assim, e essa pessoa diz, achei, descobri, encontrei. É um jeito de descobrir. Quem sabe aqui, ou na tela, me acompanhando agora, alguém que foi dessa forma, foi desse jeito, foi dessa maneira, e descobriu. Mas o outro jeito de descobrir é o jeito desse homem que busca pérolas. Esse homem que busca pérolas é alguém que estava ativo e persistentemente procurando por pérolas. Ele era um especialista, ele era um negociante, Jesus utiliza essa palavra, e ele vai em busca de pérolas. Ele já tinha essa avidez por encontrar coisas preciosas. Ele era um caçador de pérolas. Ele não tropeça no tesouro, ele não encontra por acaso, diretamente é o que ele quer, é o que ele almeja, é o que ele anseia, e ele encontra, ele acha, ele diz eureka. Dessa forma também há esse outro tipo de descobrir, esse outro jeito de descobrir, que é o mais comum. São pessoas que querem Deus, que estão em busca de Deus, que querem o contato com o transcendente, que querem desenvolver-se espiritualmente, que desejam nutrir-se da espiritualidade, estão em busca, vão até a fonte, vão nos evangelhos, vão nas escrituras. Geralmente são pessoas que já têm uma queda, uma tendência religiosa, espiritual, e elas vão nessa direção e encontram, e dizem, descobri, achei, e se sentem preenchidas, tocadas, abençoadas, e se sentem empenhadas, porque descobriram um tesouro, descobriram uma pérola, mas ainda assim é pura graça, porque quanto à pérola, nenhum ser humano pode fabricá-la, nenhum de nós pode fabricar algo tão precioso, algo tão poderoso, mas são dois jeitos de descobrir. E aqui nesse auditório e também em casa, eu tenho pessoas exatamente assim, que estão em busca de Deus, querem mais de Deus, desejam mais de Deus, se sentem inadequados, se sentem medíocres até certo ponto, e sabem que já tem aí na sua algibeira espiritual, na sua mochila espiritual, um termo mais moderno, muitas pérolas. Tem uma coisa aqui
que compartilha com a família, tem outra ali que torna o casamento um pouco melhor, tem outra ali que me ajuda nos meus negócios, são pérolas aqui a colar, tem outra ali que me ajuda até mesmo a tratar melhor os meus recursos financeiros, que me ajuda a conversar melhor com os meus filhos, são pérolas e pérolas, mas ele sabe que há uma, ele encontra uma que a todas sobrepuja, que é a mais preciosa, que é a mais poderosa. E Jesus diz aqui que é o reino dos céus. É o reino dos céus. Agora, independente desses dois jeitos que vocês já perceberam que o texto demonstra aqui, essas são as duas diferenças nas parábolas que Jesus compartilhou, há três semelhanças. Há três realidades, que são três reações que estão presentes num jeito ou no outro jeito. Mesmo que tropeça nessa dinâmica do reino dos céus, ou aquele que está em busca intencional e persistente. Ambos vão desenvolver necessariamente, vão desenvolver obrigatoriamente, vão expressar como evidência do seu novo nascimento, da sua conversão, como evidência de que descobriu um tesouro, de que descobriu pérola, as três reações propostas aqui por Jesus. E aqui eu chamo a sua atenção, você e quem está em casa também. Se essas reações não estiverem presentes na sua vida, não se desespere, mas continue buscando. Continue buscando, porque a Bíblia nos ensina que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito que diz, é o Espírito quem afirma, é o Espírito quem dá o carimbo, é o Espírito que diz, você nasceu de novo, você é filho de Deus. Um pastor não tem autoridade para fazer isso. Um facilitador de pequeno grupo não pode alcançar essa realidade. Um instrutor da Bíblia não pode apontar esse caminho e dizer com certeza se esse ou aquele ou aquela nasceu de novo ou não. Mas Jesus deixou aqui nesses versículos, do 44 a 46, três reações que necessariamente estarão presentes na vida de quem encontrou, na vida de quem achou, na vida de quem percebeu o tesouro ou a pérola, isto é, na vida de quem entrou em contato com o reino dos céus. É um teste. Essas reações são evidências. Essas reações são provas. Essas reações, elas estão presentes nas páginas da Bíblia, e depois eu vou falar um pouquinho de dois personagens pelo menos. Em toda a Bíblia você tem o retrato, o cenário, o ambiente de quem encontra o tesouro ou a pérola, encontra o reino dos céus e se envolve com o reino dos céus. Você tem essas três reações. Vamos a elas. A primeira reação, reconhecimento. Ele reconhece que está diante de um grande valor. O verso 44 diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido. Se escondeu é porque tem grande valor. Aquela época era assim, existiam bancos, mas eram difíceis guardarem dinheiro, guardarem recursos. Então, eles guardavam próximo à residência, próximo à casa, eles tinham uma espécie de um mapa, era assim que o mundo antigo lidava com essa questão dos tesouros. Escondeu, porque tem grande valor. Certo homem, tendo-o encontrado, eureka, eurisco, escondeu de novo, porque percebeu o grande valor. Percebeu o grande valor. Encontrando, verso 46, uma pérola de grande valor, está aí no texto, verso 46. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ambos reconheceram o valor do reino dos céus. Alguém que nasce de novo, é alguém que imediatamente tem o seu centro de valoração mudado. Ele sente isso como se fosse a mudança de sintonia, ou a mudança de um aplicativo para o outro, ou a mudança de um vídeo para outro vídeo. Ele tem essa convicção clara de que o reino dos céus tem mais valor do que o meu trabalho, do que o meu emprego, do que tudo que existe. Tem mais valor do que Brasília, o que Brasília diz, o que Brasília dita. Tem mais valor do que qualquer realidade.
O convertido, ele sabe que está diante de algo poderoso, extraordinário, valoroso. Ele sabe que está diante de alguma coisa que é para além de si mesmo. Ele sabe que está diante de alguma coisa que tem grande valor. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que ele sabe? Pelo Espírito, porque o Espírito testifica. Ele sabe discernir, diferenciar. Ele olha uma realidade aqui e a compara com o reino dos céus e a sua mente vai sendo transformada. O reino dos céus vai sendo plotado, isto é, ele vai mudando, ele vai primeiramente se mesclando e depois ele vai transformando, mudando de dentro para fora, como ensinamos no domingo passado. Mas o fato é que quando você olha o reino dos céus, você diz, eu quero. Eu achei algo que pode mudar minha vida. Eu achei algo que pode mudar minha casa. Eu achei algo que pode transformar a minha família. Eu achei algo que pode fazer de mim uma pessoa vitoriosa. Eu achei algo, eureka, bendito seja o nome do Senhor. E a questão para nós é, você tem percebido esse grande valor? É impossível, escuta o que eu estou dizendo, porque é em nome do Espírito Santo que eu estou dizendo. É impossível alguém ter contato com o reino dos céus e ainda assim colocá-lo como o último da fila. É impossível alguém ter contato com o reino dos céus e ainda assim ir colocando irrefletidamente uma porção de coisas à frente ou acima de Deus. É impossível. O que Jesus está dizendo é, esse movimento de achei, vou esconder, é um movimento que ele é absolutamente perceptível, ele é evidenciado, ele é clareado e ele é assertivo na vida de todo aquele que teve encontro com o reino dos céus. Ele percebe, ele encontra, ele sabe na mente, e ele sabe no coração, ele sabe espiritualmente, ele sabe distinguir. Essa pandemia, já afirmei isso, e vou afirmar novamente, ela fez uma separação no reino de Deus entre homens e meninos. Os meninos se evaporaram, não acompanham nem mais presencialmente e nem mais virtualmente. E a razão é simples. Olharam para o reino dos céus e não discerniram que esse reino dos céus tem grande valor para esta vida e para a vida além. Tem poderoso valor para o aqui e agora e para o ali além. Olhe um pouco para o seu coração e pergunta para si mesmo se você tem valorizado o reino dos céus. Se você tem escondido o reino dos céus no seu coração para não pecar contra o Senhor. Se você tem escondido o reino dos céus na sua vida para tirá-lo e evidenciá-lo quando surge um problema, quando surge uma questão na sua família, na sua casa, quando você está diante de um dilema, diante de uma circunstância, diante de uma situação. O reino dos céus é pérola, é tesouro, é um grande valor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas há uma outra reação também. Há uma grande alegria. Há uma grande alegria. O verso diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo homem tendo-o encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo, cheio de alegria. Essa é uma outra reação. A primeira reação é grande demais, é poderoso demais. Alcança a minha vida, abarca a minha família, a minha existência, resolve o meu passado, me dá ânimo e poder no meu presente e me lança num futuro de paz e não de guerra, de prosperidade, de santidade. Mas isso traz para o coração uma grande alegria. E aqui, por favor, há muitas pessoas que estão tristes neste mundo. O nosso país está triste por conta dessa pandemia e de todas essas circunstâncias. E talvez você pense, mas eu não estou expressando essa grande alegria, o que há de errado com a minha fé, o que há de errado, será que sou salvo ou não? Entendam, a tristeza orgânica, a tristeza química não é o que Jesus está tratando aqui.
Se você está triste quimicamente, organicamente, você precisa de um médico, você precisa de remédio, e está tudo bem, e é bom que você vá, e é bom que você entenda que Deus cura da doença e cura na doença, e é bom que você entenda que Deus cura de forma direta, e Ele também cura de forma indireta, através da ciência, da medicina, dos remédios. O fato é que Deus cura. A questão aqui é que essa alegria, ela é espiritual. Gálatas 5, a partir do 22, diz que é fruto do Espírito. É uma alegria diferente. É uma alegria que nem sempre tem sorriso no rosto, mas tem sorriso no coração. É uma alegria que muitas vezes é um paradoxo, e é interessante, mas muitas vezes essa alegria vem acompanhada de lágrimas. Eu chamo essa alegria também de alegria molhada, porque é uma alegria que vem acompanhada de lágrimas, mas é alegria. Essa alegria também vem de nós procurarmos, ainda que imperfeitamente, fazermos a vontade de Deus, porque o Salmo 40, versículo 8, o salmista Davi diz: encontrei grande alegria por fazer a tua vontade. É impossível ser feliz fazendo sempre a nossa vontade, porque a nossa vontade tem uma porção de coisas na nossa vontade que elas são a favor de nós. Elas são a favor de nós, mas tem uma porção de outras coisas ligadas à nossa vontade contaminada, que são contra nós, contra Deus, contra o reino de Deus. E você sabe, querido, e você sabe, querida, diferenciar bem isso. Você sabe o momento exato em que começa um conflito entre sua carne e o seu espírito. Mas quando você vence, em nome de Jesus, você sente uma grande alegria. É uma alegria de deitar a cabeça sobre o travesseiro e se perceber cuidado, amado, acolhido, abraçado pelo Espírito Santo de Deus. É uma alegria que, de acordo com Jesus, em Lucas capítulo 10, lá ele trata de 4 alegrias. Eu vou falar de uma delas. Jesus viu os discípulos retornando, os 70, está em Lucas 10, eufóricos, animados, vibrantes. E eles disseram: o Senhor viu, Jesus, que os demônios se submetem a nós? Nós estamos orando e as pessoas estão sendo curadas, nós estamos orando e os demônios vão embora. E Jesus disse: eu vi Satanás cair do céu mais uma vez, enquanto vocês realizavam a obra do Senhor. Mas espera um pouquinho, essa alegria é boa, mas espera um pouquinho. Se alegrem muito mais por saberem, se alegrem muito mais por descobrirem, se alegrem muito mais pela convicção de que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ainda que o seu nome seja riscado de todas as listas deste mundo, o Senhor nos dá uma certeza: do livro da vida ninguém apaga, ninguém retira, está escrito com letras de sangue, é meu, foi perdoado, é meu para sempre, eternamente, louvado seja o nome do Senhor. É alegria de abrir a palavra cada manhã e de encontrar uma verdade, é uma alegria da comunhão dos santos, é uma alegria, como disse o salmista Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma alegria conectada às coisas espirituais. É uma alegria moldada pelas coisas espirituais. Isso é uma evidência. Isso é uma evidência. Deixa eu confessar algo para vocês. Por causa da minha família, eu vim descobrindo isso tudo há uns 5 anos. Dos meus avós, dos meus pais, o do meu pai, e também pelo lado da minha mãe. Eu tenho uma tendência para a melancolia. E às vezes eu acordo mais melancólico, mas eu fiz um compromisso de ler a palavra, mesmo quando eu não quero. Aqui está o segredo. Leitura da Bíblia é disciplina. É disciplina. Então, mesmo quando eu não quero, mesmo num dia melancólico, um dia em que o sol pode estar brilhando lá fora, mas aqui dentro está nublado, eu pego a palavra de Deus, na minha leitura sequencial das Escrituras, e eu vou lendo como um homem que está em busca de uma pérola. E quase sempre, durante aquele processo, durante aquele encontro com o Senhor da palavra e com a palavra do Senhor, eu me descubro
alegre. Eu me descubro feliz. Eu me descubro radiante. Porque essa é uma alegria espiritual prometida pelo Senhor. E há uma coisa que você precisa saber definitivamente sobre o teu Deus. Em Jesus, essa alegria está assegurada e prometida. É fruto do Espírito. Você é alegre, pode não saber porque não se deparou ainda com essa realidade da pérola. Mas continue em busca. Continue buscando. Porque há uma grande alegria prometida na palavra para você e para mim. Há uma grande alegria. Bendito seja o nome do Senhor. E finalmente há uma grande entrega. Porque o texto diz assim. O texto fala no versículo 44. Essa expressão que eu quero que você note. Foi, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. Ele acha o tesouro, esconde, vai, vendeu tudo o que possuía e comprou o campo. Talvez você pense, foi esperto, não foi ético. Mas, documentos da época bíblica, a lei naquele período, diferente da lei de hoje, era a seguinte: se você tem um lote, se você tem um campo, você tem a obrigação de saber preço, custo, todo o potencial daquele campo. E se você não sabe, ninguém é obrigado a informar para você. Essa era a lei daquela época. Está no Midrash, documento dos judeus. Essa era a lei. Encontrou. Por isso que a história de Jesus não é uma história de quebra de ética, de quebra de moralidade. Não. Aquele homem encontrando, embora seja uma parábola, isso precisa ser dito. Aquele homem encontrando o tesouro, ele não precisava, segundo a lei da época, informar, dizer, olha, eu encontrei um tesouro, tem aí, então quanto custa? Eu quero comprar o campo e o tesouro. Ele não era obrigado a dizer isso, por isso que ele esconde. Qual é a lição aqui? Há muitas pessoas que têm sua própria vida hoje, que têm sua própria família hoje, um tesouro colocado por Deus, mas não se apercebem. Não se dão conta. Por favor, me permitam aplicar dessa maneira. Há pais que têm nos filhos verdadeiros tesouros, mas não descobriu ainda. Há mulheres que são verdadeiros tesouros para os seus respectivos maridos, mas o marido não descobriu ainda. O oposto também é verdadeiro. Há homens que são verdadeiros tesouros para seus respectivos cônjuges, mas eles não descobriram ainda. Não descobriram ainda porque ainda está misturado com terra. Ainda está meio sujo do mundo, ainda tem coisas que precisam ser lapidadas. O brilho não surgiu ainda, mas na autoridade da palavra de Deus e na autoridade do nome de Jesus, se esse homem é convertido, tenha paciência e espere um pouco mais, porque é tesouro de Jesus para você. Às vezes a gente não quer lapidar, ou às vezes a gente não espera o Senhor lapidar. Esse homem aqui, ele faz uma grande entrega, porque ele reconheceu o valor, ele reconheceu o poder, ele reconheceu a grandeza. Então ele também não se sente confortável em fazer uma entrega menor do que o preço, do que o custo, do que o valor. Ele vende tudo e entrega, e adquire o campo. A mesma coisa está relacionada ao homem que encontra a pérola. O verso 46 traz exatamente a mesma expressão. Jesus diz, ele foi, vendeu tudo o que tinha, vendeu tudo o que possuía, e ele comprou a pérola de grande valor. O que Jesus está dizendo aqui não é que nós temos que comprar a salvação, não. Salmo 51 diz que o preço da nossa salvação nenhum homem pode pagar. Não é uma questão de salvação aqui, é uma questão de angariar, de você abrir mão de coisas para angariar o poderoso reino dos céus. Você abrir mão de realidades que você julga tão caras e tão especiais,
E quando comparada ao reino dos céus, elas não são absolutamente nada. Vou dar 2 exemplos para você na Bíblia. O primeiro exemplo do homem que tropeçou no reino dos céus, da sua beleza, na sua lindeza, da forma como ele é, foi o apóstolo Paulo. Ele estava buscando era matar os cristãos, está lá no texto bíblico. E ele dizia que estava fazendo um favor para Deus, promovendo aquela guerra santa, aquela guerra religiosa. E ele não estava em busca de Jesus, ele estava em busca de cristãos para matá-los. Seu nome, Saulo, Saulo de Tarso. E ele vai com cartas para a região de Damasco, na Síria, com uma autorização do governo para subjugar qualquer cristão que encontrasse pelo caminho, e poderia inclusive matar um desses crentes. Por exemplo, Atos capítulo 7 fala de Estevão, o primeiro mártir da fé cristã. E diz a Bíblia que ele faleceu ali aos pés de Saulo de Tarso. Saulo não fez nada. Quem sabe esboçasse até um sorriso no rosto, do canto de lábios. Está perdendo. Essa fé cristã de vocês está acabando. Está vendo aí? Diz a Bíblia que ele estava ali, naquele cenário cruento, aquele cenário horrível, sanguinário, estava ali. Mas quando ele vai na direção de Damasco, na Síria, todo armado até os dentes, com ira, enraivecido, furioso, diz o texto de Atos dos Apóstolos que surge uma grande luz e uma grande voz que ele ouviu e viu a luz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é que fala comigo, Senhor? Eu sou o Senhor a quem tu persegues. Ele não estava perseguindo o Senhor Jesus, mas Jesus ensinou ali que quem persegue a igreja dele, quem persegue o seu corpo, está perseguindo. Esse é um detalhe, é uma realidade da nossa fé cristã que nós nunca podemos esquecer, e parece que nós estamos nos esquecendo. Lembre-se sempre que se alguém mexeu com você como povo de Deus, está mexendo com o próprio Cristo. E Saulo cai, seus olhos ficam com escamas. Você conhece o desfecho da história. Ele é levado para a casa de um discípulo, ele recebe a Cristo. Depois ele fica 13 anos isolado, aprendendo como que eu leio o Antigo Testamento com base em Jesus. Ele descobriu esse tesouro que é Jesus. Ele mesmo fala nas suas cartas que eu sei em quem tenho crido e eu estou seguro que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro. Ele usa essa expressão, guardar o meu tesouro. Paulo viu, Jesus é o meu tesouro, Jesus é o bem mais precioso, Jesus é o meu Senhor, mas é o meu amigo, Ele é tudo para mim. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, que é a carta da alegria, no capítulo 3, a partir do versículo 7, creio que vale a pena nós lermos, Filipenses capítulo 3, ele faz isso. Carta aos Filipenses, capítulo 3, aqui, a partir do versículo 7. Eu quero ler para você, olha o que ele diz. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero, aqui está o segredo, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza, veja isso, igreja, com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, palavra forte, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Aí ele coloca o sonho dele. Olha o sonho dele, são 4. Eu quero conhecer a Cristo, número 1. Eu quero conhecer o poder da ressurreição, número 2. Eu quero conhecer a participação em seus sofrimentos, número 3. E eu quero ser semelhante a ele em sua morte, número 4. Será que isso faz parte dos nossos sonhos? Sabe o que ele disse? Ele falou assim, eu estudei aos pés de Gamaliel. Se eu comparar isso com Cristo, isso aqui é esterco. Eu fui fariseu de fariseus, membro do Sinédrio.
membro do Supremo Tribunal Federal da época, o Paulo. Mas se eu coloco isso diante de Cristo, isso não é nada. Isso aqui não é nada. Tem valor? Tem. Deus pode usar? Pode. Deus quer usar? Quer. Mas se você colocar o canudo, o diploma, os títulos debaixo do braço, respirar fundo e se empenhar, enquanto nada da sua vida tem a ver com o reino, nenhum sacrifício é feito, nada. Então disse o apóstolo Paulo em outra carta, em outro discurso, em outro sermão, 1 Coríntios capítulo 15, que se nós esperamos em Cristo só para esta vida linear, se nós esperamos em Cristo só para esta vida, de todos os homens nos tornamos o mais digno de lástima, o mais digno de pena, o mais digno de dó. Sabe qual é o problema com a igreja? Deus tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Sabe qual é o problema com a igreja do século 21? Nós queremos um evangelho sem sacrifícios, nós queremos um cristianismo sem sacrifícios, nós queremos um evangelho sem pagar o preço, mas cristão, nascido de novo, discípulo de Jesus, prepare-se para fazer uma grande entrega. É uma grande entrega. Só o Senhor pode fazer isso no seu coração, no meu coração. O que você tem que entregar? Que entrega você tem que realizar? Que entrega você tem que fazer? Ela é grande. Ela é grande. Então, Paulo é o exemplo do homem que não estava procurando tesouro. Ele estava procurando se dar bem no seu meio político. Mas ele tem um encontro com Jesus. E tem um detalhe: quando ele se encontra com Jesus e nele, em Cristo, todo o reino do céu se evidencia, ele tinha convicção que estava diante de um grande tesouro. Por isso ele fez uma grande entrega. E o segundo exemplo, aí sim era do homem que estava procurando, que queria de fato. Ele queria. Era Moisés no Antigo Testamento. Moisés queria, ele tinha sede de Deus. Moisés é o personagem bíblico que fala: eu quero ver tua face, Senhor, eu quero te olhar, eu quero te contemplar. Ele tinha essa busca, por isso que Deus o percebeu. Ele tinha essa busca desde bebê mesmo, porque Deus usou o próprio choro de Moisés. E a gente acha que a grande libertação do povo de Deus se deu ali em frente ao mar, quando o mar se abre. E aquelas águas foram profundamente importantes para os israelitas. Mas as águas do Nilo presenciaram, testemunharam, evidenciaram um choro de um bebê. E aquele choro foi o início da libertação do povo de Deus. Porque se a mãe do menino e nem a filha de Faraó tivessem ouvido o choro de Moisés, ele teria passado correnteza abaixo e a história teria ido por água abaixo da mesma forma. Mas Moisés chora, e o seu choro se transformou num clamor, e foi assim a vida toda. Mas quando ele amadurece, quando ele cresce, ainda no Egito, estava sendo preparado para ser, quem sabe, um outro faraó, um outro líder. Diz a Bíblia que ele fora treinado em ciências, em artes, ele fora treinado em educação, em todas as ciências da época. Ele era um catedrático, ele era um jurista, ele conhecia das leis de diversos países, ele era um poliglota, apesar de dizer, como desculpa para Deus, que ele era pesado de línguas, que ele tinha dificuldade de se comunicar, gago, quem sabe. Apesar de tudo isso, havia no coração daquele moço uma sede de justiça. Ele não suportava ver coisas erradas. Uma vez ele viu um homem maltratando um israelita, e ele não se contém, ele faz justiça com as próprias mãos. Ele estava errado, mas o que essa situação demonstra é que o coração dele era ávido por justiça.
Ele sabia, ele foi descobrindo que aqueles escravos eram seus patrícios, eram seus irmãos, e ele não aguenta. No outro dia, exatamente no outro dia, então ele viu 2 israelitas brigando, saindo no soco, e ele se intromete, ele se lança no meio deles para apartar, deixa disso, e um dos israelitas fala assim: quem te colocou como juiz sobre nós? Nós vimos que você ontem matou um egípcio e escondeu o corpo na terra. E agora você quer dar uma de esperto para cima da gente? Você quer se colocar como juiz sobre nós? E ele se enche de medo, de pavor e foge. Mas nessa fuga, Deus o encontra e há uma sarça que ela queima, mas não se consome. Há um fogo que queima e não se consome. E ali Deus chama Moisés, Deus propõe a ele o mais poderoso projeto de vida, que é dar sequência à história da salvação. E aí, depois de muitos e muitos anos, Moisés já morto, muitos e muitos anos, o povo de Deus, década de 60 da era cristã, começa a experimentar uma perseguição terrível. É um outro faraó, não egípcio, mas romano agora, é um César, que começa a perseguir veementemente a igreja de Jesus. Começa a perseguir mais uma vez a igreja de Jesus. Não tem Moisés, mas tem um autor que não se sabe quem é, que escreveu a carta aos Hebreus. Alguns dizem foi Paulo, outros dizem foi Apolo, alguns dizem até ter sido Priscila, não sabemos. Mas o fato é que surge esse homem, e ele se coloca mais ou menos como um novo tipo de Moisés, porque Hebreus significa cruzar rios, significa passar para o outro lado, e os cristãos tinham passado para o outro lado, mas queriam voltar para aquela velha religião, queriam voltar para a velha vida. E esse autor diz: olha, nós não somos daqueles que recuam para a perdição da alma, nós somos daqueles que seguem adiante, nós somos hebreus, nós somos povo de Deus, nós somos gente que tem o Espírito Santo. E ele escreve uma carta inteira de 13 capítulos. Mas quando chega no capítulo 11, abra aí, carta aos Hebreus, capítulo 11, carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 24, quero ler para você. Olha o que diz: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, o Cristo pré-existente nas Escrituras, por amor de Cristo, Moisés considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Igreja, vamos ler o 26 juntos comigo? Por amor de Cristo, considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Via aquele que é invisível. Chegou um momento na vida de Moisés que ele se deparou com a pérola do reino dos céus. Ele estava em busca, e ele encontra a pérola, e agora ele tem outras riquezas. Ele é o filho adotivo da filha de Faraó. Ele seria prontamente o novo Faraó. Ele tinha tudo à sua disposição. Ele tinha o maior império de todas as épocas em suas mãos. Ele tinha conhecimento. Mas aquele dia, eu gosto de imaginar muito a Bíblia, sabe, irmãos? Porque a Bíblia para mim é viva, é a viva palavra de Deus. Eu imagino aquele dia, Moisés passando e conversando com a sua mãe, biológica primeiro: mamãe, eu sei que você se empenhou, eu sei que você sonhou, eu sei que você planejou, eu sei que você talvez tenha decidido no seu coração
que eu fosse grande, que eu fosse extraordinário, que eu fosse o número 1, que eu fosse o melhor, mas eu tenho algo para dizer. Há muito tempo, mamãe, tem uma coisa que me incomoda todos os dias. Todos os dias. Eu encontrei uma pérola de grande valor e eu quero fazer uma grande entrega. Isso significa, mamãe, que eu vou ter que sair do Egito. Isso significa que eu vou ter que ser escravo junto com os meus irmãos. Mas não se preocupe, eu olho para dentro e eu olho para aquele que é invisível. E eu vejo que é muito maior do que qualquer riqueza que esse mundo pode me dar. E a mesma conversa ele teve com a filha de Faraó. Desista desses sonhos. Desista dos seus projetos. Desista de todas essas realidades. Mas você vai sofrer, você vai deixar o trono para ser escravo. Você vai sair de lado, vai mudar de lado. Ele disse, eu sei, mas eu prefiro sofrer com o povo de Deus, porque eu entendo que isso será uma honra muito maior, porque eu estou diante de uma riqueza muito maior. Eu quero concluir, mas eu quero assertivamente dizer em nome de Jesus, que Deus está preparando a sua igreja para reconhecer a pérola do reino dos céus, o tesouro do reino dos céus. E Deus está preparando a sua igreja para um tempo, e no meu coração algo me diz que não está longe assim, para um tempo em que os impérios deste mundo vão exigir, vão cobrar adoração, porque a Bíblia diz que vai ser assim. E você vai ter a oportunidade de ser como Moisés e dizer, se eu abrir mão, eu posso ser escravo, eu talvez não compre, talvez não venda, seja impedido por um selo de adquirir bens, de adquirir coisas, mas eu não estou nem aí, porque eu estou vendo aqui algo que é invisível. Os meus olhos estão numa cidade eterna, num país chamado Nova Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Esse dia chegará para a igreja em todo o mundo, e quando chegar, discípulo de Jesus, esteja preparado para agir como Moisés. Não por pena, mas por poder espiritual, porque você terá uma convicção inabalável de que encontrou o tesouro, de que encontrou a pérola. São 3 reações. 3 reações. Quem nasceu de novo reconhece o grande valor do reino dos céus. Quem nasceu de novo tem uma grande alegria nas coisas espirituais, nas coisas que têm a ver com o céu. Quem nasceu de novo faz uma grande entrega. Entrega a vida. Entrega a vida. Deixa Deus dirigir. Deixa Deus comandar. Deixa Deus coordenar. Deus chama a igreja para essa grande entrega. Vamos dar uma resposta para esse mundo. Esse mundo tem escandalizado e tem tropeçado na igreja, porque diz é do mesmo jeito. Não, não é do mesmo jeito. Você não é da mesma maneira. Você foi alguém que encontrou pérola, que encontrou tesouro. Você só tem que saber agora que o Evangelho, ele exige de você uma posição, uma atitude, qual seja a atitude de reconhecer entre o vil e o valoroso, a atitude de expressar alegria nas coisas relacionadas ao Espírito de Deus. E a postura de entregar-se ao Senhor. Entrega a sua vida, entrega os seus sonhos, entrega o seu casamento. Não seja como o jovem rico, que Jesus propõe algo para ele. Jesus não queria o dinheiro, as finanças, os recursos. Jesus queria a vida, mas havia algo impedindo aquele jovem rico da parábola de Jesus, outra, do encontro de Jesus, na verdade, outra. E qual era o que estava impedindo? Ele não viu o valor do reino dos céus. E diz a Bíblia que ele saiu triste porque tinha muitos bens. Esses 2 da parábola saíram felizes porque venderam tudo o que tinham e entregaram para obter o reino dos céus, para obter espaço, caminho. E aí, talvez você pense, mas então minha vida vai ser sem nada? Não. O Evangelho vai dar a você muito mais do que você imaginou, do que você pensou. E o Salmo 16 diz assim, já que nós estamos na geração dos notados, os que querem ser notados a qualquer custo, o Salmo 16 diz assim, quem são os notáveis desta terra? É uma pergunta que o Salmo 16 faz, que Davi faz. Quem são os notáveis desta terra?
E o Salmo 16 responde, ele diz assim: os notáveis são aqueles que fizeram de Deus toda a sua porção na terra dos viventes. Os notáveis são aqueles que disseram: Deus, Tu és a minha maior riqueza nesta terra. O Salmo 16 diz: eu não tenho bem nenhum além de Ti. Além de Ti. Como diz Abacuque, e nós pegamos esse trecho, fizemos uma linda canção, que eu recito agora, a linda canção, que diz assim: me falte água, o alimento, o suprimento para o amanhã que vem, se aos meus olhos faltarem toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Então vamos orar, eu quero orar com você nesse momento, eu peço que você feche seus olhos, em casa também. Pastor, essa palavra delineou o meu coração, e eu quero tirar a poeira das doutrinas sustentadoras da Bíblia. Eu quero voltar a ter comunhão contigo, porque eu não posso olvidar jamais de que eu encontrei uma grande pérola e um grande tesouro. Talvez você esteja aqui e fale: mas eu não encontrei, mas eu quero encontrar. Continue buscando, porque é fato que alguns vão encontrar sem buscar, mas a promessa mais linda, mais poderosa, mais benfazeja é aquela que diz: se você me buscar de todo o coração, você vai me encontrar. O profeta Isaías diz: buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. De todo o coração. Talvez você esteja aqui ou em casa dizendo: há muito tempo eu não sinto essa grande alegria. Se pergunte também: há quanto tempo você não lê de verdade as Escrituras buscando Deus? Há quanto tempo você não se dedica a um pouco mais de oração? Faz quanto tempo que você não é levado pelo Espírito a fazer um jejum, que é uma maneira poderosa de dizer para o seu corpo e para todo o seu organismo de que você sabe com todo o seu ser que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Faz quanto tempo que você não jejua? O salmista, no Salmo 40, verso 8, diz: eu me alegro em fazer a tua vontade. Faz quanto tempo que você não, de forma intencional, não tem a consciência de que está dizendo não, se sacrificando para algumas coisas, fechando a porta para algum pecado e se voltando para Deus? O cristianismo segundo o Novo Testamento, o cristianismo segundo o Evangelho, não foge de problemas, não foge do sofrimento, não foge da dor, mas sabe que a alegria do Senhor, a nossa força é. Sabe que a alegria é fruto do Espírito. Eu não quero chamar hoje ninguém à frente, mas eu quero, em nome de Jesus, suplicar a Deus que chame a sua mente para as coisas do céu, para o reino dos céus, o seu coração para o reino do céu. Pai, em nome de Jesus, abençoe a todos nós, abençoe os teus filhos, que esta palavra tão bonita, tão poderosa, a palavra do teu Evangelho, entre no coração dos teus filhinhos e no meu coração mais uma vez, e nos dê uma semana de pensamentos nas coisas do alto, uma semana de mergulho nas coisas do teu Espírito. Deus, eu oro por este homem que tem um desejo enorme de ser teu, um desejo enorme de pertencimento. O Senhor o trouxe aqui nesta manhã, o Senhor o abençoe. O Senhor, ó Deus, diga a ele: eu vou me revelar a Ti, eu vou me mostrar a Ti. Abençoe, ó Deus, a todos nós. Abençoe os Teus filhos, abençoe o Teu povo, abençoe a mim e a cada pessoa que ocupar este púlpito. Nos dê cada vez mais o compromisso de anunciar a Tua palavra do jeito que ela é, em nome de Jesus, amém. Vamos
orar por uma família, depois nós vamos encerrar esse tempo juntos com a bênção do Senhor. Eu quero ministrar a bênção para a sua vida daqui a pouquinho. Mas primeiro eu quero chamar a família do Marquinhos, da Sheila, Maurício, Júlia, os avós também, a família toda, pode vir, nós vamos orar por vocês. A Júlia e o Maurício, sempre nós fazemos isso aqui na igreja. Eles vão ser comissionados agora. O Tiago e a Aline também, vamos fazer já agora? Pode? Vamos comissioná-los também, tá? Eles vão mudar de cidade. O Tiago e a Aline mudar de país. Maurício e Júlia mudar de cidade. Eles vão ter um tempo na Jucum agora. E depois eles vão para um internato, servir a Deus naquele lugar, estudar, se preparar. Nós sentiremos saudade de vocês. Vocês são muito queridos aqui para mim, para minha família e para a igreja. E vocês também são queridos demais. Nós sentiremos saudades. Mas o objetivo dessa nossa oração aqui é, como corpo de Cristo e família, nós entendemos que nós podemos comissioná-los para que eles sejam leais, fiéis a Jesus, comprometidos com o Evangelho de Jesus. Vocês vão passar por dias difíceis, por lutas, mas saibam que vocês têm um tesouro que protege a vida de vocês. Leiam a Bíblia todos os dias, orem todos os dias, meditem nas coisas de Deus todos os dias. Então eu vou pedir para vocês estão maravilhosos com os joelhos aí em dia, pode se ajoelhar, vocês conseguem também. Os demais podem ficar em pé, se quiserem, né? E eu vou pedir que a igreja coloque sua mão aqui, estenda sua mão na direção desses irmãos. Pai, em nome de Jesus, a família do Senhor é este contexto que às vezes corta o coração de despedidas, de os teus servos, e assim é a igreja. Eles vão para outros lugares, eles vão trabalhar em outros lugares, eles vão estudar em outros lugares. Mas a igreja do Senhor também é esse contexto de alegria, de ver o crescimento dos teus filhos, de ver que eles estão tendo portas abertas em outros contextos, em outras cidades e até em outros países. Por isso, como igreja, nós oramos pedindo a tua bênção e a tua proteção espiritual na vida do Maurício, na vida da Júlia, na vida do Tiago, na vida da Aline, na vida dos teus servos. Nós oramos pedindo que eles sejam protegidos na mente e no coração. Nós oramos para que eles sejam guardados e que eles se tornem cada vez mais arautos do Evangelho, representantes do teu reino neste novo contexto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Fiquem em pé e vamos orar mais uma vez, ministrando a bênção do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus, o Filho de Deus, a comunhão e o encorajamento do Santo Espírito, seja com esta igreja, reunida presencialmente e online, e com todas as igrejas espalhadas por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.